Olá, meninos e meninas, tudo bem? Iniciamos aqui então, como a gente combinou, nosso primeiro vídeo, um vídeo de apresentação, que é retomando a nossa primeira conversa, né? Foi a conversa aí de quinta-feira, tá? Então eu reitero o meu bom dia, né? É o prazer em revê-los para alguns, né? Alguns que talvez eu já conhecia de forma presencial, alguns, né, vê-los de forma de fato, né? Alguns eu só conhecia de forma remota, conhecê-los para aqueles que são novatos, tá? E bem-vindos aí à nossa escola, tá? A nossa escola que vive aí um momento bastante feliz, né? Completando seus 19 anos de existência, né? E aí eu também me sinto feliz, né? Sempre que a gente tem um número desses números redondos, sempre são momentos importantes de reflexão, né? Esse ano eu completo aí também, né, próximo à escola, 18 anos de formado e 21 de carreira, né? Ah, bom, é uma carreira aí que já passou, né, por várias fases, né? Eu já morei em vários lugares, inclusive talvez alguns conheçam, né? Eu passei a maior parte da minha carreira no sul de Minas, principalmente no município de Itajubá e nos seus entornos ali, Itajubá, Santa Rita, Pouso Alegre, Alfenas, Poços de Caldas, São Gonçalo do Sapucaí. E nós temos aqui entre os joseenses uma comunidade mineira bastante grande, então pode ser que para muitos que eu esteja falando aqui eu esteja falando inclusive para conterrâneos, porque apesar de eu ser joseense de nascimento, eu passei a maior parte da minha vida tanto estudantil, né? Eu estudei lá na Federal de Ouro Preto, mas também profissional ali em Minas Gerais, né? E mais recentemente, nos últimos 6, 7 anos, é que eu transferi a minha vida profissional aqui para São José dos Campos, onde primeiro fui acolhido inclusive no Colégio Opção, que é um colégio que eu tenho bastante carinho, né? Estou já na escola há 6 anos, tive um pequeno interregno aí, um pequeno intervalo de tempo fora, por causa de incompatibilidade de horário, mas depois retornei com bastante felicidade, né? Bom, o que mais que eu conversei com vocês, né? Que esses primeiros momentos, né, de apresentação de curso, eles geralmente seguem mais ou menos a mesma rotina, né? O professor ele apresenta lá as suas características, o seu método de trabalho, né? Mas eu acho importante, né? Porque eu acho muito ruim que dentro de uma aula, muitas vezes, acontece alguma coisa que parece que não foi combinado com o professor. O professor combina, por exemplo, que não vai me tirar da sala de aula se, por exemplo, eu, sei lá, se eu não tiver aquele dia com a apostila. Aí, de repente, o professor está de mau humor e me tira da sala, né? Eu procuro, gente, claro que eu sou um ser humano como outro qualquer, mas eu procuro deixar, né, a minha vida pessoal fora da sala, né? Então eu tento, ali na minha atuação profissional, ter sempre uma regularidade de ação. Então acho que dificilmente, se eu estiver fazendo diferente, vocês me chamam a atenção, tá? Mas eu procuro ter uma certa regularidade aí de conduta, tá? Então seguir aí com vocês dentro mesmo desses acordos que a gente faz, tá bom? Bom, eu falei para vocês também que existem os amigos e os inimigos de um bom trabalho escolar, né? O grande amigo, né, de um bom trabalho na escola e de boas relações, eu até comentei com vocês, né, que isso extrapola a questão da relação entre professor e aluno, isso a gente pode levar para quaisquer relações, né, mas ali entre professor e aluno é muito importante, é a questão da comunicação. Você precisa entender muito bem o que eu estou falando e eu preciso entender muito bem o que você está falando.
né? Você precisa entender muito bem o que eu preciso e eu preciso entender muito bem o que você precisa, né? E às vezes entender o que você precisa não é só o que você está falando, porque muitas vezes a pessoa ela externa uma necessidade não pela fala. E vocês são muitos, né? Eu sou um só, né? Então você olhando para mim e conseguindo me escutar, você consegue, né? Se a comunicação estiver clara, a fala estiver clara, você consegue entender. Agora, eu preciso observar a todos vocês, né? É o meu papel, de repente, ver lá alguém que está mais quietinho, durante várias aulas preciso observar o que está acontecendo, né? Porque às vezes é alguma coisa que você está querendo falar e por alguma razão está se sentindo inibido de me perguntar. Então, é preciso que o ambiente de comunicação, porque a gente até existem hoje muitos estudos que falam, né? O corpo fala muito. Então a gente tem que estar sempre, a gente tem que estar se comunicando. E aí eu disse para vocês que hoje, né, graças à tecnologia, a gente pode, isso foi um grande avanço, a gente não precisa se comunicar só na sexta-feira. Ainda bem que não, né? A gente pode e deve se comunicar a maior quantidade possível de vezes. Então eu passei para vocês aí todos os meus canais de comunicação, tá? E eu não passei à toa. Para vocês usarem e explorarem como quiserem, tá bom? Então eu passei aí o WhatsApp, né, que é o DDD 12 98149 5022. Não se sintam incomodados em enviar, você não vai estar invadindo minha privacidade nem nada. É um WhatsApp de trabalho, tá? Então você se sinta à vontade, está estudando alguma coisa, não entendeu, ou mesmo você está no terceiro ano, né? Eu sugiro para você que em história, né? Claro que isso vale para as outras matérias, mas que você faça um trabalho duplo. Que você, além dos estudos que você está fazendo da matéria corrente, que você já comece, não vai deixar isso lá para setembro, o Enem é em novembro, né? Você começa lá em setembro, que é um processo de revisão. Vai a conta gotas, começa lá, né? Leia um pouquinho de pré-história, depois de antiguidade oriental, depois de antiguidade clássica, depois de feudalismo, depois lá de absolutismo, grandes navegações, vai indo, tá? Você tem todo o material, caso por acaso você tenha perdido, peça alguma indicação para mim. Tem ótimos livros que a gente consegue comprar em sebos por preços super acessíveis, né? Tem um ótimo do Gilberto Cotrim, né, que eu super recomendo. Inclusive, se alguém aqui for fazer prova para carreira militar, é o melhor, tá? O Gilberto Cotrim, os da FTD são espetaculares, mas a carreira militar ela tem uma característica. Ela tem uma prova baseada em bibliografia, tá? E as questões eles tiram dos livros. Então, se alguém vai fazer, por exemplo, SPSEX, né? Muita gente tem procurado ali, né? A Academia Militar das Agulhas Negras, Gilberto Cotrim, né? História Geral do Brasil, é um livro geralmente de capa azul, tem muitos, em muitos sebos, não tem necessidade de você gastar um dinheirão comprando um livro novo, né? Porque eu ainda sou aquele partidário do livro físico, né? Que você pode riscar e tal. Então você tá lá, nós estamos tendo uma aula sobre Segunda Guerra Mundial, e você lá nos seus estudos de revisão, você está estudando feudalismo. Pintou uma dúvida na sexta-noite, pá, manda lá, professor, não entendi isso aqui. E na aula também, né? Acho que é isso, não tem... o curso é de história. Nós estamos caminhando nos conteúdos programáticos do terceiro ano, mas você sinta à vontade para levantar a mão e perguntar sobre qualquer coisa, tá? De história. Ontem eu comentei com vocês que não é prioridade para mim, na aula de história, debater temas polêmicos. A minha prioridade é dar conta do conteúdo programático focado nos tópicos que realmente são cobrados no Enem e nos vestibulares,
não muito focado no festival de curiosidades que se tem em história, principalmente nós vamos estudar século XX, né? Inclusive eu tenho aqui, para quem tem interesse, eu vou mostrar até na aula de hoje, quem às vezes gosta de um estudo mais aprofundado, além da apostila, tem esse livro aqui, é um best-seller, chama Uma Breve História do Século XX. Recomendo, né? Bastante legal. Tem um de História do Brasil que eu mostrei para vocês ontem. E aí aqui a gente vai passar, gente, no primeiro, no terceiro ano, por nazismo, fascismo, Primeira Guerra, Segunda Guerra. E aí, a gente pode ficar, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, eu posso ficar 6 meses dando aula de Segunda Guerra Mundial. Porque se tem muita informação, se tem muitos filmes, se tem muitas séries, se tem muito documentário, mesma coisa sobre o nazismo, né? Tem muita gente que gosta, né? Tem curiosidades aí sobre, gosta de aviões, história da aviação, história dos tanques de guerra, das estratégias de guerra, tem muitas, por exemplo, sobre o nazismo, né? Até algumas coisas que são lendárias, né, que não tem comprovação histórica, ali sobre o cotidiano do Hitler, do Mussolini, né, que são umas figuras emblemáticas do século XX. Moçada, a gente vai atacar os pontos que caem em prova. Esse universo de curiosidades, né, que às vezes até tornam a aula legal, a gente aponta de vez em quando, mas a gente não pode ficar muito tempo nisso, tá? Então a gente vai com uma aula mais apontada para a sua prioridade, que são os assuntos de vestibular, tá bom? Um vestibular não cobra, por exemplo, em Segunda Guerra Mundial, modelo de avião, etc, etc e tal, tá? Então é isso. Brinquei com vocês, né, que não precisa levantar a mão para ir ao banheiro, rola aquele esqueminha de levantou a mão, né? Não, levantou a mão. Vai ao banheiro, né? Antes de começar a aula, encham as suas garrafas, né? E tal. E se precisar ir ao banheiro, galera, todo mundo adulto, vai tranquilamente, volta, um por um, né? Não pode ter mais de um aluno fora da sala. E aí eu acho que é isso, né?